Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima noite de segunda-feira para todos. Nós estamos na Escola da Nave, online ainda, né? Ainda não estamos conseguindo fazer as nossas reuniões presenciais, mas já marcamos a nossa data, né? O início de julho vai ser o período quando nós vamos voltar, em nome de Jesus, a nos reunirmos aí presencialmente. Enquanto isso, estamos aqui online, nessa Escola da Nave. Essa chamada Célula Estufa, mas que na verdade é um curso de formação de ministros, um curso de formação de pessoas que desejam trabalhar no ministério. Então o objetivo dessa nossa Célula Estufa é trazer essa formação, em especial, formação daqueles que são os líderes dos ministérios. E esse ano nós estamos trabalhando com duas ênfases principais. Nesse primeiro semestre nós vamos trabalhar as 9 marcas de uma igreja saudável. E no segundo semestre nós vamos trabalhar a questão do discipulado. Quando a gente fala de 9 marcas de uma igreja saudável, é baseado no livro do Mark Dever, com o mesmo título, o título é o mesmo do que nós usamos nas nossas aulas. Nós já fizemos as 9 marcas, agora a gente está meio que depurando um pouco cada um dos termos, né? Na semana passada falamos, por exemplo, sobre evangelização, na semana anterior sobre evangelho, e hoje nós vamos falar de conversão. Na verdade, vamos tentar lançar um pouco de luz sobre esse assunto, que é um assunto, ao mesmo tempo, importante, mas também que exige um certo grau de entendimento que falta em alguns casos. A gente tem uma certa dificuldade de entender conversão, se é imediato, se é progressivo, se é Deus que faz, se é o homem que faz, se é os dois. Enfim, a gente vai trabalhar um pouco sobre esse assunto para depurar um pouco a história, para depurar um pouco o assunto, para depurar um pouco o tema, que é conversão. De imediato é importante dizer que a conversão ela é um dos pontos, né, chamados distintivos de uma igreja saudável. Então, dentro das 9 marcas, a conversão é uma delas. Na verdade, é a 4ª marca, né, marca chamada de conversão. Bom, o que a gente percebe é que as igrejas que os indivíduos, né, os crentes, os membros daquelas igrejas, eles entendem a importância fundamental da santificação como estilo de vida, eles passam a compreender principalmente qual é o seu estado espiritual e como eles dependem de Deus. O ponto é, as igrejas onde os crentes têm uma visão muito clara do que é conversão, essas igrejas e esses crentes, eles percebem de forma mais clara, primeiro, qual é o seu estado espiritual, e segundo, também, o quanto eles dependem de Deus para desenvolver a sua salvação, para desenvolver a sua conversão. Ponto é que os crentes das igrejas que entendem bem o que é conversão, eles são muito gratos, porque eles reconhecem que a salvação é fruto de Deus, é obra de Deus. Nesse ponto, eles rejeitam qualquer tipo de orgulho pela sua própria vida espiritual. Então, os crentes que frequentam uma igreja, que tem uma ideia clara do que é conversão, eles sabem, eles são humildes para entender, primeiro, a sua condição espiritual, e segundo, que a obra feita na vida deles vem toda de Deus, tirando todo o orgulho, né? Aquela coisa que a gente ouve muito, né? A minha vida de oração, o meu jejum, né? Eu leio muito a Bíblia, a minha consagração. Então, crentes que entendem claramente o que é conversão, eles têm essa característica, eles vão cultivar essa característica que é de humildade, por entender que a obra de conversão, ela parte essencialmente de Deus. Ou seja, ele sabe como é que ele se torna um cristão verdadeiro, de acordo com a Bíblia. Para se tornar um cristão verdadeiro, você depende da graça de Deus. Então não tem nenhum tipo de arrogância nos crentes que frequentam igrejas que têm uma ideia muito clara do que é conversão. Por isso que nós precisamos falar muito sobre isso, porque ao falarmos sobre conversão, entendermos claramente o que é a conversão do ponto de vista bíblico, nós vamos ter muito mais humildade para relacionarmos com Deus, sabendo que é Deus quem faz a obra de conversão na vida do inimigo. Por quê? Do inimigo. A obra na vida do crente, né? A Bíblia, ela nos apresenta de forma muito clara como afastados completamente de Deus. O que a Bíblia diz
sobre mim, sobre você e sobre todos os homens que compõem a história bíblica é que nós estamos caminhando em direção contrária a Deus. O que nós percebemos ao ler a Bíblia é que o homem, ele tenta a Deus e ele a todo momento afronta a Deus com a sua incredulidade. É isso que a Bíblia vai apresentar em grande medida. E o que nós precisamos, a receita que a Bíblia dá para esses indivíduos que andam dessa forma, é que eles precisam ter o coração substituído, a mente transformada e o espírito vivificado. Então o que a gente vai perceber, principalmente quando a gente lê no Antigo Testamento, é que os profetas do Antigo Testamento, eles faziam promessas. E as promessas que esses profetas faziam eram que a obra do Espírito Santo seria uma obra que mudaria o coração do homem, seria uma obra que transformaria a mente do homem e seria uma obra que vivificaria o espírito do homem. A promessa de um grande derramar do Espírito Santo não era só uma promessa de que agora o Espírito Santo vai habitar, antes ele não habitava. Muito longe disso, muito longe de ser tão superficial assim. O que os profetas do Antigo Testamento apontavam era para a necessidade de uma vida completamente nova. E o que nós percebemos ao ler o Novo Testamento é que as promessas do Antigo Testamento para esses indivíduos se cumprem após a vinda de Jesus Cristo, em especial após o derramar do Espírito Santo no Pentecostes. O que nós percebemos é que tanto o coração substituído, como a mente transformada, como o espírito vivificado, isso o homem não pode fazer. Por mais que ele se esforce, ele não consegue produzir esse tipo de mudança, produzir esse tipo de transformação. E aí ele depende exclusivamente de Deus, ele depende exclusivamente da obra do Espírito Santo. O Mark Dever, ele chega a afirmar algo bem contundente que vai exatamente nesse sentido. Dever afirma assim, a mudança que cada ser humano necessita, não importando como pareçamos exteriormente, é tão radical, tão profunda, que somente Deus pode realizá-la. Precisamos que Deus nos converta. Qual é o ponto aqui? A igreja que entende bem o que é conversão vai produzir crentes que são humildes, que entendem que a obra ela é de Deus. Por que eles entendem isso? De imediato é importante destacar que toda obra prometida e toda obra realizada, em especial no Novo Testamento, essa obra ela tem uma raiz, ela tem uma fonte, que é o próprio Deus. Ou como o Mark Dever disse aqui, precisamos que Deus nos converta. Mas a pergunta que fica é, o que é efetivamente conversão? E mais, como eu posso ser convertido? Será que conversão é fazer algum tipo de compromisso? Será que conversão é levantar a mão, ir à frente? Será que conversão é tomar uma decisão, decidir por Cristo? Isso é conversão? Bom, o objetivo da nossa aula nessa noite será mostrar que, de acordo com as Escrituras, conversão é muito mais do que isso. Conversão não é o que é vendido em muitos lugares, de que se o indivíduo for à frente, levantar a mão, decidisse por Cristo, ele converteu, ele já tem uma nova vida. Nós vamos mostrar durante esta aula que conversão é muito mais do que isso. Conversão é, em primeiro lugar, uma nova posição em Cristo. Essa nova posição em Cristo produz uma nova vida de santificação. Então, a nossa proposta é mostrar que as Escrituras dizem que conversão é, em primeiro lugar, uma nova posição em Cristo, uma nova vida produzida pelo próprio Cristo, e essa nova vida terá como fruto um novo estilo de vida, um estilo de vida santificado, um estilo de vida que vai produzir transformação na vida dos indivíduos. É isso que nós vamos mostrar, tentando trazer exatamente a ideia de que conversão é muito mais do que a gente imagina, que é só a pessoa ir ali na frente e converteu, agora é crente. É crente por quê? Porque ele foi na frente. Bom, esse não é um indício, não é nem um indício verdadeiro, nem é um indício válido. Não de acordo com as Escrituras. Pode ser de acordo com a nossa tradição, nosso evangelicalismo, né? A gente ouve pessoas, né, como a gente está
na onda do online, né? A gente ouve pessoas falando, né? Ah, nós tivemos aqui 1000 novas adesões, né? 1000 novas vidas aceitaram Jesus. Isso não há nenhum mínimo de cabimento. O mínimo que a gente pode dizer é que a pessoa pode ter sido movida por uma emoção, por um sentimento e fez algum tipo de decisão. Ou até mesmo ele pode ter sido movido por Deus e se convertido, mas não é o fato dele dar um nome que vai determinar isso. O que vai determinar isso são outros fatores, fatores esses que nós pretendemos analisar aqui hoje e chegar a uma definição do que é conversão. Bom, de imediato eu quero usar aqui algumas definições de alguns bons autores para a gente começar a definir um pouco o que é o termo conversão. Eu quero começar com a definição de Champlin. Champlin é um grande teólogo, ele escreveu uma enciclopédia bíblica, uma enciclopédia teológica. Eu ganhei essa enciclopédia, inclusive, de presente, uso bastante, porque o Champlin tem uma definição muito boa do que é conversão. Ele diz o seguinte: conversão consiste no exercício do arrependimento e da fé. Elementos esses que tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo vindicam como sumários das exigências morais do Evangelho. Então, a primeira coisa que o Champlin vai fazer aqui é definir conversão com base no arrependimento e na fé, dizendo que sem arrependimento e fé não existe efetivamente conversão. Ele vai continuar dizendo, um pouco mais à frente, dizendo o seguinte: a conversão pode ser gradual, como no caso da maioria das pessoas, inclusive eu, que vos falo, também sou vítima, né? Fui abençoado por essa conversão gradual, né? Outros que a gente tem testemunho também, ou dramática, como no caso de Saulo. Uma pessoa que eu conheço que teve uma conversão também dramática, assim, um corte literal, é a pastora Flávia, né? Um dia ela era completamente caída, marcada pelo pecado, no outro dia ela era completamente livre e é uma desses tipos de conversão dramática. Então, o Champlin vai dizer, primeiro, que existem dois elementos que fazem parte da conversão, que é o arrependimento e a fé. Depois ele vai dizer que essa conversão pode ser gradual ou dramática, de uma vez só, né? Mas normalmente ela acontece de forma gradual. E ele conclui dizendo, é um ato divino, ou seja, conversão quem faz é Deus. Mas, ele afirma, requer cooperação do livre-arbítrio do homem. Portanto, é um ato divino e humano ao mesmo tempo. Conversão ela tem sua origem em Deus, a essência dela vem de Deus, a força que ela precisa para acontecer vem de Deus, mas existe também um elemento humano, uma participação humana na conversão, e é isso que a gente vai ver aí durante toda a nossa aula. Bom, o Berkhof, que é também um bom escritor, é um teólogo, e na sua teologia sistemática, ele vai acrescentar alguns elementos, alguns aspectos aqui na definição de conversão que eu quero chamar a sua atenção. Ele vai dizer o seguinte: pode-se dar uma dupla definição para conversão. Olha como que ele faz uma percepção bem legal aqui. Ele vai chamar o que o Champlin disse, né, de cooperação humana e ato divino. Ele vai chamar de conversão ativa, que é o ato de Deus, pelo qual ele faz com que o pecador regenerado em sua vida consciente se volte para ele com arrependimento e fé. Então, o que o Champlin chamou de ato divino, o Berkhof vai chamar de conversão ativa, ou seja, o agente ativo na conversão é Deus. Deus faz todo o trabalho, produz todo o ato conversivo, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Mas ele vai completar a sua definição dizendo: a conversão é passiva, né? Na sua dupla definição, ele vai dizer: a conversão é passiva, é o resultante ato consciente do pecador, pelo qual ele, pela graça de Deus, volta-se para Deus em arrependimento e fé. Basicamente, o Berkhof vai confirmar o que o Champlin disse, ele vai apenas inserir duas nomenclaturas diferentes. Ele vai chamar o ato divino de conversão ativa, e ele vai chamar o livre-arbítrio, né,
que muita gente não gosta do termo, eu não tenho nenhum problema com ele, mas ele vai chamar o livre-arbítrio de conversão passiva, a parte do homem como conversão passiva. O que nós podemos dizer é que a conversão é ao mesmo tempo, a partir dessas duas definições, ela é ao mesmo tempo um ato revolucionário, ou seja, acontece no momento, também é um ato constante. A conversão é um agora indo, agora acontecendo. Então, a partir dessas duas definições podemos dizer isso. Por quê? Porque ela acontece uma vez no momento do novo nascimento, mas desenvolve-se durante a vida do crente. Isso é o que a gente vê nas Escrituras, isso é o que a gente vê também em nossa vida prática, em nosso dia a dia. Podemos dizer ainda de forma conclusiva que é uma única e soberana ação de Deus, ainda que envolva a participação humana. Podemos usar outros dois termos para se referir à conversão, como santidade e santificação. Santidade e santificação fazem parte da conversão. Santidade é o ato revolucionário, é o ato na hora, é o ato posicional, e santificação é o ato contínuo, é o ato constante da conversão. E é exatamente nesse ponto que nós vamos trabalhar a conversão. Então, a partir de agora, a gente vai começar a tratar dos dois termos, dos dois aspectos da conversão, que é santidade e santificação. Vou abordar um pouco mais santificação, mas a gente vai falar um pouco sobre santidade, em especial agora. Vamos, então, diferenciar, esse é o nosso segundo ponto, diferenciar o que é santidade e o que é santificação. Olha só esses dois versículos que eles nos chamam muita atenção. O primeiro deles é 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então, o que Paulo está dizendo? Os santificados chamados para ser santos. Falando exatamente de dois aspectos. Mas além disso, ele chama os crentes de Corinto de santos. Agora, vamos para Efésios capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, a pergunta que fica é: será que todos os crentes da igreja de Éfeso e da igreja de Corinto eram santos? A resposta é não. É óbvio que esses homens, assim como eu, assim como você, eles pecavam. Eles cometiam pecados em suas vidas diárias, em suas conduções da vida cristã, assim como todos os crentes. Então, por que Paulo referiu a esses irmãos como santos? Se eles cometiam pecados, assim como eu e você, por que Paulo chama tantos irmãos da igreja de Corinto? E aí, se a gente for ler a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber que Paulo tratou com muitos pecados em meio àquela igreja de Corinto. Então, por que Paulo chama esses irmãos, ainda que pecadores, Paulo chama esses irmãos, refere a eles como santos, né? A igreja de Éfeso é a mesma coisa. Por que Paulo faz isso? Porque Paulo está falando da posição deles em Cristo, ou da posição de todos os crentes em Cristo, que é a posição de santos. O que nós queremos dizer aqui é que os cristãos nascidos de novo são imediatamente e pela graça de Deus conduzidos a uma posição de santos. Ao momento em que nós nascemos de novo, nesse ato revolucionário de Deus, um ato específico de Deus, ele nos coloca, como o texto de Efésios diz, assentado com Cristo nos lugares celestiais. É um ato revolucionário, um ato único, onde nós somos considerados santos por Deus. Ou, como Colossenses capítulo 3:3, Paulo vai dizer que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Ou seja, o que acontece na nossa conversão, no nosso novo nascimento, é que imediatamente nós somos colocados numa posição de santos. Nós temos as nossas vestes lavadas, alvejadas com o sangue do Cordeiro. O John MacArthur, ele vai se referir a essa nova posição em Cristo como ele vai chamar essa nova posição em Cristo de realidades posicionais. Então ele vai dizer que o crente nascido de novo, ele alcança uma realidade posicional. E olha como ele designou essas realidades posicionais. Ele diz o seguinte:
Essas realidades posicionais são, em outras palavras, verdadeiras para todos os cristãos autênticos, independentes do seu nível de maturidade espiritual. Nossa posição em Cristo é uma das verdades mais preciosas da doutrina cristã. Eu queria meditar um pouco sobre isso que o John MacArthur fala, porque ele vai falar 3 coisas aqui muito importantes sobre a nossa nova posição em Cristo. Ele vai dizer, primeiro, que todos os cristãos autênticos têm essa nova posição. E aí ele vai fazer o comentário que é independente da sua maturidade espiritual. O que John MacArthur está querendo dizer aqui, em outras palavras, é que independente do tempo que você está na igreja, independente dos pecados que você já venceu, dos pecados que você já superou, daqueles que ainda você precisa superar, porque acontece muito, e aí, né, a gente deve muito isso à Igreja Católica, e aí deve no sentido negativo, né, de tentar categorizar alguns indivíduos como supercrentes e elevar esses supercrentes à condição de santos. Mas não é isso que a Bíblia faz. A Bíblia fala que o cristão genuíno, independente da sua maturidade espiritual, ele está em uma nova posição com Cristo. E é isso que o John MacArthur está falando ali. E ele está falando que essa posição ela é inabalável. Ou seja, a posição de santo nós não perdemos. Não existe nada que possa comprometer a nossa condição de santo. Aí você já vai perguntar assim, pastor, mas eu conheço uma crentalhada aí que eles bagunçam demais. Como que esse cara pode ser santo? Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer é se ele bagunça demais, será que ele é um cristão genuíno? Será que ele experimentou esse ato revolucionário? Será que ele não está só achando que ele está em uma nova posição? Então nós vamos perceber que essa nova posição, ela gera um fruto. Ou seja, eu estou em uma nova posição em Cristo, mas para que eu tenha comprovação de que eu realmente estou nessa nova posição, vai surgir alguns elementos na minha vida que vão comprovar ou não essa nova posição. Então, mas nós vamos chegar a isso um pouco mais para frente. Para finalizar a fala do John MacArthur, ele vai dizer que essa nossa posição inabalável em Cristo é uma das verdades mais preciosas da doutrina cristã. Efetivamente, né, é parte do Evangelho, não é o Evangelho em suma, mas é parte importante do Evangelho. Entender o Evangelho passa por entender essa nova posição em Cristo. Até para que eu tenha a motivação correta, e nós vamos falar isso um pouco mais à frente também, para nos relacionarmos com Deus. Agora, e aí a gente já começa a falar daquele segundo ponto, né? Não podemos, por causa da nossa nova posição em Cristo, levar uma vida lastimável de pecados. O que a gente quer dizer com isso? É que a nossa posição em Cristo não pode ser confundida com verdade intelectual sem ser verdade prática, sem ser funcional. Ou seja, a minha nova posição em Cristo, que é uma verdade intelectual, eu entendo, eu conheço ela não pode ser só algo mental, ela precisa também ser algo efetivo. Ela precisa se tornar prática. Não podemos pensar, não podemos imaginar, não pode passar pela nossa cabeça que como nossa nova posição em Cristo não pode ser alterada, que nós podemos viver como nós queremos. Eu não posso pensar que, como o John MacArthur falou, que a nossa posição ela é inabalável, e a partir disso eu posso viver como eu quero. Por quê? Porque a minha nova condição em Cristo não vai ser abalada. Eu não posso amar a santidade, eu não posso amar essa nova posição em Cristo, obtida pela justificação, sem se importar com a santificação. Eu não posso achar que eu tenho uma nova posição, a posição de santo, sem me importar com a santificação. O que eu quero dizer é que o indivíduo que é colocado nessa nova posição, ele tem um novo alvo de vida. Ele tem um novo propósito para a sua vida, um novo sentido para a sua vida, que é trabalhar juntamente com o Espírito Santo pela sua santificação. E é exatamente nesse sentido que Paulo argumenta que nossa nova posição em Cristo afeta definitivamente a nossa conduta de vida diária. Seguindo exatamente nessa linha que Paulo vai usar 3 versículos aqui para falar sobre
o quanto a nossa nova posição impacta na nossa vida diária, na nossa conduta, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Olha só os 3 textos. O primeiro deles está em Romanos, no capítulo de número 6, versículo 1, que diz: que diremos, pois? Olha só o que Paulo está falando. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta dele: de modo nenhum. Aí ele vai falar: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: como alguém que está em uma nova posição em Cristo, como alguém que está escondido em Cristo, está assentado com Cristo nos lugares celestiais, pode continuar vivendo no pecado? Não faz o mínimo sentido, é o que Paulo está dizendo. Deixa eu ler outro texto para você. Colossenses capítulo 3, versículo 9. Olha o que Paulo diz: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se faz ou que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: não minta mais. Por quê? Porque você já se desfez do velho homem e agora você é um novo homem, você é uma nova criatura, você tem uma nova natureza. Você não tem mais a natureza pecadora. A natureza pecadora foi substituída por uma nova natureza. Então o que nós temos? Nós temos resquícios do pecado, do corpo do pecado, que ainda nos influencia para levar para o pecado. Mas o que Paulo está querendo dizer é que o indivíduo que está numa nova posição, ele não pode, ou aquela nova posição vai impactar de forma definitiva a vida dele. Deixa eu ler mais um texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Paulo diz: entretanto, olha só, esse versículo é muito forte. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é que ele dá sempre graças a Deus pela salvação e pela santificação do Espírito. Ou seja, 2 fatores. Primeiro, a salvação, que é essa nova posição em Cristo. E segundo, a santificação. Os dois vão se manifestar, estão intrinsecamente ligados. O que a gente vai perceber nesses textos é que existe uma completa incompatibilidade, existe uma guerra, existe um contraponto, um contrassenso, né, entre uma prática de pecado e a nova vida em Cristo. O que Paulo está mostrando é que é completamente incompatível a nova posição em Cristo com uma vida de pecado. Ninguém que verdadeiramente tenha confiado em Cristo para sua salvação é inteiramente descompromissado com Cristo em sua prática. O que nós estamos querendo dizer aqui, em grande medida, é viver continuamente em rebelião consciente e proposital contra Ele, constitui-se incredulidade contra Ele. O que nós estamos mostrando é que um indivíduo que vive uma vida, né, e aí é muito difícil determinar o que é uma vida de pecado, uma vida marcada pelo pecado, é muito difícil isso, por isso que o pecado é tão perigoso, porque muitas vezes o pecado é como Jesus se referiu como fermento. Fermento a gente não sabe como ele trabalha, mas o que a gente sabe é que ele faz com que a massa fique maior do que o normal. E isso o pecado faz. O pecado ele pode nos levar a não perceber o quanto ele está nos levando para um caminho que às vezes é um caminho de morte, um caminho que a gente não vai conseguir sair dele no futuro. Então o ponto é que nós devemos sempre evitar o pecado. O que nós podemos dizer é que Deus não salva ninguém que Ele também não santifique. Ou seja, os indivíduos que Deus salva, Deus trabalha pela sua santificação. Todos os que são santos certamente viverão em santificação constante. Assim, se os aspectos posicionais são aplicados em sua vida, a obra santificadora também acontecerá naquela vida incondicionalmente. O que nós estamos abordando aqui, para terminar esse nosso primeiro momento, é que aqueles que são
salvos, eles manifestarão essa salvação na sua vida diária, na sua conduta diária, na sua vida prática, no seu dia a dia cristão. Então, nós vamos encerrar esse ponto, e aí nós já voltamos para o ponto 3 aí. Bom, então o nosso terceiro ponto é o que é então santificação, né? Já que a santificação ela é uma marca daquele que é convertido, o convertido, né, o nascido de novo, ele é colocado numa posição de santo, e a marca de que esse indivíduo, a prova de que esse indivíduo é colocado nessa condição de santo, é exatamente o fato de que Deus trabalha pela sua santificação. Aqueles que Deus justifica, ele também santifica. Bom, deixa eu ler 2 textos com vocês aqui. O primeiro é um texto bem conhecido, que é Hebreus 12, 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E 1 Pedro 1,14, que diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, 2 textos que são muito claros com relação a isso. O primeiro é sobre seguir a paz com todos, é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o segundo, que é mais contundente, é o texto de Pedro, quando ele diz que segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. E aí aparecem os 2 aspectos novamente. Como pode Paulo chamar de santo e Pedro dizer tornai-vos santos? Porque ele está falando de 2 aspectos. A santidade, que é um aspecto posicional, ou seja, Deus nos coloca em uma posição de santos, e a santificação, que é um ato constante de Deus, que vai de forma indubitável, de forma inexorável, ele vai produzir santificação nos indivíduos que estão colocados na posição de santos, nessa nova posição em Cristo. O N. Gruden, ele vai definir a santificação como, abre aspas aí para o N. Gruden: santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Então aqui entra aquele ponto da santificação, aonde tanto Berkhoff, que era um teólogo reformado, como Champlin e agora Gruden, vão se referir como o ato divino e o ato humano. O ato divino de colocar na posição de santo e capacitar o crente para esse ato constante de santificação. O Gruden vai continuar dizendo: é uma obra progressiva que continua por toda a nossa vida na Terra. Então, conversão é um ato revolucionário único, mas também é um ato constante. Então, eu sou convertido que estou convertendo. Eu sou santo que estou em santificação. É um processo que é tanto único como também é constante. E aí, o Gruden vai concluir sobre santificação dizendo: também é uma obra na qual Deus e o homem cooperam. Cada um desempenha papéis distintos. Eu não posso confundir a parte de Deus com a parte do homem, porque se eu faço isso, eu posso ou só colocar na mão de Deus, ou só colocar na responsabilidade de Deus fazer, e aí eu posso relaxar e tocar a minha vida como se eu não precisasse fazer nada, ou eu posso, por outro lado, também achar que é só uma ação do homem, isolar Deus do processo e achar que é um ato estoico, é uma ação estoica, e aí também constitui-se um erro, principalmente com relação à Bíblia. O que nós podemos afirmar a partir dessa definição do Gruden é que santificação é a operação contínua do Espírito Santo nos crentes, transformando nosso caráter, afetos e condutas de acordo com a sua vontade. O que nós afirmamos é isso, que o Espírito Santo vai continuamente trabalhar na vida do homem, produzindo uma mudança nesse indivíduo que foi colocado em uma nova posição em Cristo. O que nós podemos
observar ao ler as Escrituras é que a justificação, ela nos liberta da culpa do pecado. Ou seja, quando Deus nos torna justos, Ele fala, você agora não tem mais culpa pelo pecado que você cometeu. Ou seja, eu sou tanto santo como livre. O pecado não me domina mais e o pecado não pode mais me condenar. Ao mesmo tempo, no mesmo momento, a santificação, ela me liberta da sujeira do pecado. É como se a gente estivesse falando o seguinte, Deus pega um criminoso e fala para esse criminoso, você não tem mais crime, seu crime está cancelado. Porém, aquele criminoso pego em flagrante delito, ele está com as suas roupas manchadas de sangue pelo pecado que ele cometeu, pelo crime que ele cometeu. A santificação, então, é o processo de Deus de limpar essas vestes e manter essas vestes limpas durante o período em que aquele indivíduo vai passar aqui na Terra. Então nós temos esses dois atos, tanto revolucionário como contínuo, como constante na vida do crente, que o crente vai deixando então os seus pecados específicos. É exatamente sobre isso que Paulo trata em Romanos 6. Nós vamos entrar nesse capítulo agora, que é o capítulo 6 de Romanos, que é o capítulo da santidade e da santificação de Romanos. Eu vou ler um texto que é relativamente grande, são 4 versículos, e a partir desse texto a gente vai produzir aqui alguns ensinamentos. Então vamos lá, Romanos 6, a partir do versículo 10. Diz assim, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim, também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais mesmo, ficou ruim, né? Mas o termo é esse. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, o que Paulo está destacando aqui é tudo que nós acabamos de falar. Paulo está dizendo o seguinte, que nós morremos para o pecado, e como mortos para o pecado, agora vivemos para Deus. Já que estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, o pecado não reina mais sobre nós, sobre o nosso corpo mortal, de maneira que nós podemos agora, estamos livres para obedecer à lei de Deus. O que Paulo está argumentando é que, já que estamos livres da penalidade e do domínio do pecado, já que o pecado não tem mais domínio sobre nós, ou seja, se de fato morremos para o pecado, não podemos mais viver no pecado. O que Paulo está argumentando é, uma vez que você morreu para o pecado, você não vive mais para o pecado. Não há, incompatível essas duas categorias de coisas. Agora, a pergunta que sempre surge e aparece nesse momento é, mas e quando eu peco? Bom, Paulo não está dizendo nesse versículo que nós vamos deixar de pecar. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não diz nada nesse sentido. O que Paulo diz é que nós sim vamos poder cometer pecado. O que ele está dizendo é que não vivemos mais sobre o domínio do pecado. Por quê? Porque agora a nossa nova posição é adversária do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, o crente vai até pecar, porque o corpo do pecado ainda está ali, a presença do pecado ainda está latente na vida do crente. Mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, como nós temos uma nova posição, que é viver em Cristo, o que vai acontecer a partir de agora é que quando o cristão pecar, ele vai pecar de uma forma que vai produzir nele um sentimento muito ruim.
O que Paulo está querendo dizer é que não é que não devemos mais pecar, é que não podemos mais pecar. Porque ao pecar nós estamos militando contra a nossa própria nova natureza. O que Paulo está argumentando é que quando pecamos, nós estamos indo contra a natureza que nós adquirimos depois do novo nascimento. Ferimos essa nova posição. Muitas vezes, nós ouvimos isso, que nós não devemos pecar. Paulo está dizendo o seguinte, no caso de um novo crente, não é que ele não deve pecar. E aí não deve pecar por uma série de fatores. O que Paulo está dizendo é o seguinte, você não pode pecar. Porque pecar para você é ferir a sua nova posição. É incompatível, não faz sentido, não coaduna, não faz parte mais da sua vida pecar. Apesar de que isso vai acontecer, apesar de que isso pode acontecer. O que Paulo está querendo dizer, que nós estamos querendo dizer, que é o seguinte, quando nascemos de novo, Deus não só nos declara santos, mas também Deus começa a trabalhar em nosso interior, de forma que o pecado intencional, voluntário e constante torna-se impossível. Travou para todo mundo ou só para mim? Deve ter travado para todo mundo, que você está falando aí, eu estou escutando. Estão me ouvindo bem aí? Pode deixar. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Então pode colocar no mudo e vamos dar sequência, tá? Ok. Deixa eu seguir aqui então. Onde estávamos? O que nós estamos argumentando aqui é o seguinte. O pecado para o cristão, o pecado para o nascido de novo, ele milita contra a sua própria natureza, tornando-se incompatível. Agora, o que nós devemos chamar a atenção nisso é, primeiro, essa nova posição não significa que não vamos pecar. Isso vai acontecer, infelizmente, porque nós ainda estamos sujeitos à presença do pecado. Nós temos uma nova natureza. Nós não temos mais a natureza pecaminosa, não temos mais a natureza adâmica, mas o que nós temos é resquícios dessa natureza. Alguns autores vão usar um termo militar para se referir a essa guerra, que é como se fosse o seguinte, suponhamos que dois reinos estão lutando por um determinado território, e que aí um reino muito mais forte ganha aquele território, mas o reino que foi subjugado por aquela vitória, ele continua uma guerra como se fosse uma milícia, uma resistência interna, uma resistência que, apesar de ser uma resistência já derrotada, ela continua de alguma forma incomodando esse novo reino, E o pecado, ele produz isso. Então, Paulo está dizendo, para o crente o pecado é incompatível, mas ele continua acontecendo, apesar da nossa nova natureza, ele continua acontecendo, e quando ele acontece, é incompatível, por quê? Porque agora você tem uma nova natureza. Outra coisa que Paulo vai dizer aqui é que essa incompatibilidade, ela não significa necessariamente que nós vamos perder a vontade de pecar. É isso que muita gente confunde. Ele acha que porque ele tem um novo nascimento, porque ele tem uma nova vida em Cristo, porque ele tem uma nova intimidade com Cristo, que ele não vai mais agora ter vontade de pecar. Que essa nova natureza, que essa nova posição em Cristo vai tirar dele a vontade de pecar. Paulo não vai dizer isso. Porque se isso fosse verdade, os vários versículos que nós temos exortando para a santidade não ia fazer qualquer sentido. Por que os autores do Novo Testamento iam incentivar os crentes a uma vida de santidade, sendo que a nova posição, a nova natureza, não tem vontade de pecar? Não, a nova natureza está aí, é uma natureza vitoriosa, é uma nova posição em Cristo, porém, ainda vamos continuar pecando, não pecado constante, não pecado voluntário, não pecado que você faz porque você quer, porque você gosta,
mas um pecado que ainda vai estar ali, continuamos a lutar contra os nossos vícios, contra os nossos deuses, é o que Paulo está dizendo, mas, além disso, você não perde a vontade de pecar, ou seja, a presença do pecado está ali, a vontade de pecar também está ali, mas nós podemos afirmar ainda que o que vai começar a acontecer com o crente, uma marca de que o crente nasceu de novo, uma marca de que o crente tem essa nova natureza, é que ele não vai mais tolerar o pecado, ele não vai mais conviver pacificamente com o pecado. Então, o que Paulo está dizendo primeiro, nós temos uma nova natureza, morremos para o pecado, nascemos para Cristo. Essa nova natureza, apesar de ser nova, ainda vai ter as suas quedas, vai ter os seus pecados. Esses pecados não são voluntários, não são intencionais. Você também não perde a vontade de pecar. Mas o que vai acontecer é que, a partir de agora, quem tem a nova natureza, ele não tolera mais conviver pacificamente com o pecado. E aí, basta fazer uma pequena experiência você mesmo, para você saber se você é nascido de novo. Aquelas práticas que você fazia no passado, você consegue fazer de forma natural hoje? Então, antigamente era muito natural para você algumas práticas. Hoje essas práticas se tornam extremamente ofensivas. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque agora você tem uma nova natureza. Essa nova natureza, ela é incompatível com a vida que você tinha antes. É muito comum porque nós temos que aconselhar muitas vezes os crentes que vêm perguntar pra gente assim, pastor, fumar é pecado? Por que ele está perguntando isso, irmãos? Porque quando ele fuma, antes ele fumava tranquilamente. Agora quando ele fuma, como que ele se sente? Ele se sente mal, ou seja, ele não peca mais passivamente. Ele não peca mais de forma tão tranquila como ele pecava anteriormente. A consequência disso, a consequência dessa convivência pouco pacífica com o pecado, essa aflição e essa repugnância que o nascido de novo, que o convertido produz contra o pecado, é uma diminuição consistente da prática do pecado. Ou seja, o que vai começar a acontecer com o crente, já que ele não consegue conviver pacificamente com o pecado, é que essa prática do pecado vai diminuindo consistentemente na vida daquele indivíduo. Quando cedemos ao pecado, nós não conseguimos permanecer nele em caráter permanente. Então isso, amados, é o que Paulo vai mostrar aí em Romanos capítulo 6. Isso é santificação. O que é santificação? Para resumir esse nosso ponto. Primeiro, santificação é uma nova posição em Cristo, a posição de santo. Segundo, essa nova posição não significa que não vamos pecar, porque ainda estamos sujeitos à presença do pecado. Essa nova posição também não significa que não teremos vontade de pecar, mas essa nova posição significa sim que ao pecarmos, nós vamos, esse pecado vai produzir em nós uma aflição, uma repugnância, nós não conseguiremos conviver pacificamente mais com o pecado, e em consequência disso, ele vai diminuir, essa prática de pecado vai diminuir consistentemente na nossa vida. Então isso é marca de conversão. Então se você quer saber se você é convertido, não é se você não peca, é como você convive com o pecado, o quanto o pecado se torna agressivo para você. Bom, assim nós podemos entrar então no nosso quarto ponto, que é vivendo a santificação. Efetivamente, o que nós estamos querendo dizer aqui é como eu faço para viver em santificação. Existe alguma ferramenta? Se eu fosse agora alguém que usasse ferramentas de coaching, eu ia te falar 7 passos para vencer o pecado. Mas como eu quero ser o mais bíblico possível, eu vou te dar as ferramentas bíblicas para vencer o pecado. Então deixa eu ler aqui 2 versículos com vocês já de imediato. O primeiro é Romanos, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte: mas, graças a Deus, lembre que Romanos 6 é o capítulo da santificação. Paulo diz, mas,
Graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu vou explicar esse versículo todo durante o nosso ponto aqui, mas esse versículo efetivamente resume as ferramentas que nós temos para vencer o pecado, ok? Mas deixe-me andar um pouco ainda nesse capítulo 6, deixe-me ir agora para o versículo 22, que vai dizer o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: uma vez liberto do pecado, transformado em servo de Deus, colocado em uma nova posição, tendes o fruto da santificação. Ou seja, um indivíduo que é colocado nessa nova posição em Cristo, ele certamente vai manifestar esse fruto da santificação e, por fim, vai ser então levado à vida eterna. O que nós precisamos entender, quando vamos falar de vencer o pecado, a primeira coisa que você e eu precisamos entender é que não basta dizer não ao pecado. Não basta resistir ao pecado. Por quê? Porque resistir ao pecado, de acordo com a Bíblia, não é uma questão de força de vontade. Então, você já deve ter ouvido muitos pastores dizendo assim: resista ao pecado, tenha força contra o pecado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que nós devemos ou que nós podemos resistir ao pecado. O que a Bíblia vai dizer é que a falta de compreensão da nossa nova vida em Cristo e a falta de reflexão nessa nova vida é que vai fazer resistir ao pecado. Então, a primeira coisa de imediato que você tem que tirar da cabeça é que resistir ao pecado é uma luta estoica. Resistir ao pecado é um ato heróico. Não, resistir ao pecado envolve compreensão clara dessa sua nova posição em Cristo e mais, não só compreender claramente, refletir. Daí a importância do estudo da palavra de Deus, para você saber claramente, primeiro, quem é Deus, quem é Jesus e o que ele veio fazer. E segundo, já que ele veio fazer, o que ele veio fazer na minha própria vida. Ou seja, o quanto aquilo que ele veio fazer impacta a minha vida. Isso consiste a ferramenta central para vencer o pecado. Eu venço o pecado quando eu entendo, compreendo claramente o que Cristo fez. E mais, não só compreendo o que Cristo fez. Eu reflito sobre isso. Eu passo a usar isso para, de alguma forma, ajudar, para que de alguma forma auxilie na minha vitória contra o pecado. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Ser comprado pelo sangue de Cristo. O que é ser comprado pelo sangue de Cristo? É saber que um alto preço foi pago pela minha vida. Saber que ele foi entregue em nosso favor em forma de sacrifício. Saber que, assim como os animais eram sacrificados no Antigo Testamento, e era retirado todo o seu sangue, o valor da sua vida, e era oferecido o seu sangue, o seu corpo era oferecido por sacrifício pelo pecado, assim como aqueles animais do Antigo Testamento eram sujeitos a isso, Cristo no Novo Testamento passa pelo mesmo cenário. Ele também é entregue de forma sacrificial pelo nosso pecado. Ser liberto do domínio do pecado e ser salvo por Cristo, saber que o pecado não domina mais, que eu sou colocado em uma nova posição e que eu sou salvo de Cristo, salvo da condenação eterna. Desculpa, salvo de Cristo não, salvo por Cristo da condenação eterna. E salvo especialmente para não pecar, ou seja, eu não sou só salvo, eu sou salvo para que eu não peque. São verdades que devem influenciar o nosso coração. Então veja bem, você não vai deixar de pecar por força de vontade.
Até porque a sua vontade ela é fraca, a minha vontade é fraca. Nós não deixamos de pecar por força de vontade. Nós deixamos de pecar quando nós começamos a refletir sobre isso. Quando nós começamos a pensar e falar assim, meu Deus, Noé, com toda a sua limitação, ele conseguiu salvar a família dele. Imagina Cristo, que é muito mais poderoso, que é o sacrifício definitivo pode fazer. Estou dando exemplo aqui de Noé, posso pensar em Abraão, em Moisés, eu posso pensar no sacrifício do Antigo Testamento, como eu citei agora há pouco. O ponto é dizer que, em grande medida, a reflexão da nova vida em Cristo é o argumento central que nós precisamos para vencer o pecado. Ou seja, conhecer isso, saber isso e principalmente refletir sobre isso compõe o conjunto de argumentos que nos fazem vencer o pecado pela fé. Por isso é que Paulo disse nesse versículo, olha só, o versículo 6,17, olha o que Paulo disse. Viesses a obedecer de coração ao quê? A forma de doutrina que fostes entregues. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que a fé, a doutrina, as verdades que foram entregues para você são ferramentas cruciais, essenciais, únicas para que você possa vencer o pecado. E é exatamente o que Paulo está querendo dizer. Ele está usando a fé como recurso pelo qual nós vencemos o pecado. Então veja bem, primeira ferramenta para vencer o pecado, uma clara compreensão do que Cristo fez por você e o quanto o que Cristo fez por você impacta na sua vida. Ou seja, a fé, o conjunto de argumentos, o conjunto de verdades que compõem a fé cristã. Em primeiro lugar, nossa santificação é fruto da fé. Bom, em segundo lugar, nós precisamos entender que debaixo do poder redentor da graça de Deus é que o Senhor quer que o cristão viva. Esse é o segundo ponto. Se vencemos o pecado, em primeiro lugar, refletindo sobre o que Jesus fez e principalmente confiando no que ele fez, em segundo lugar, como o cristão não está mais sobre o poder, domínio e controle do pecado, como ele não está mais debaixo da condenação da lei, mas agora ele está debaixo do poder redentor da graça, é debaixo desse poder redentor da graça que o Senhor quer que ele viva. Ou seja, ele quer que o cristão dependa da graça dele, do favor imerecido dele, ou dependendo do favor imerecido de Deus ou da graça, que nós vamos superar o pecado. O que muita gente confunde, o que muita gente acaba comprometendo durante a sua caminhada na terra, é que ele acha que graça é autorização para pecar. Ele acha que graça é poder fazer o que ele quer. Mas dentro da Bíblia, graça é a capacidade de fazer o que agrada a Deus. O que a Bíblia diz quando ela se refere à graça é que debaixo da graça de Deus eu posso obedecer a Deus. Eu tenho condições de obedecer a Deus. Então, se a primeira ferramenta para vencer o pecado é a fé, a segunda ferramenta é a graça, ou seja, essa capacidade que Deus nos dá de agradá-lo. É interessante que o texto muito famoso de Paulo, quando ele luta contra o espinho na carne, e aí, durante 2000 anos de história da igreja, sempre se questionou o que seria, o que porventura seria esse espinho na carne. Mas a ênfase do versículo não é o espinho na carne. A ênfase do versículo é quando Deus diz, a minha graça te basta. Assim, o homem salvo pela graça, o homem salvo pela graça é alguém cujo coração, perdi. O homem salvo pela graça é alguém cujo coração foi transformado, uma vez que o coração obediente é uma marca distintiva da graça. Por isso que Paulo vai falar o quê? Nesse mesmo versículo 17. Viestes a obedecer de coração. Por quê? Porque alguém que entende a graça de Deus,
Alguém salvo pela graça de Deus é alguém cujo coração foi transformado pela graça de Deus. E o coração obediente é uma marca distintiva da graça. O que nós queremos dizer aqui, basicamente, para resumir o ensino, é que, primeiro, eu venço o pecado pela fé, segundo, eu venço o pecado pela graça. E a graça é a marca distintiva de alguém que foi alcançado pela graça salvadora de Deus, pelo poder salvador de Deus. Portanto, o Evangelho nos dá um incentivo novo e diferente para a santificação em relação ao que tínhamos antes, quando estávamos debaixo da lei como sistema de salvação. O que eu quero dizer aqui? Primeiro, eu venço o pecado pela fé, que é o conjunto, eu estou sendo repetitivo, mas só para ficar fixado, que é o conjunto de verdades que compõem tanto a obra de Jesus quanto essa obra impacta na minha vida. Segundo, eu venço o pecado pela graça. E o que é a graça a não ser uma mudança da perspectiva de como eu encaro a condenação pelo pecado? Olha isso. Antigamente nós pensávamos o seguinte, eu não posso pecar porque se eu pecar, Deus vai me fulminar. Se eu pecar, eu serei levado ao inferno por Deus. Deus estará me esperando, o inferno estará me esperando de portas abertas. Ou seja, a motivação que eu tinha antes era não pecar para não ir para o inferno. Bom, a graça me apresenta uma outra realidade. O que a graça vai dizer? Ela vai dizer que como eu sou salvo inteiramente pela graça, a única resposta definitiva que eu posso dar a essa salvação inteiramente pela graça é tendo um coração transformado. Ou seja, eu tenho a motivação real, verdadeira para obedecer a Deus. Eu tenho o real propósito da morte de Cristo. Então, o que eu quero dizer aqui é o que Paulo falou em Timóteo, que Paulo falou em Tito, capítulo 2, versículo 11. O que ele diz? Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegados a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O que é a ferramenta para vencer o pecado é exatamente a compreensão do propósito da morte de Cristo. E ao pensarmos nisso, pensamos com gratidão e aí descobrimos um novo motivo para obedecer a Cristo. Ou seja, eu venço o pecado porque Ele me salvou pela graça e me capacitou para que eu possa vencer o pecado. Então, duas ferramentas para vencer o pecado. Primeiro, a fé. Segundo, a graça de Deus. Bom, podemos então concluir a nossa aula de hoje. E a nossa conclusão é a seguinte. A conversão é um processo iniciado e conduzido por Deus através do Espírito Santo no interior do homem. Então vimos durante a nossa aula que conversão é um processo iniciado e conduzido por Deus no coração do homem. Tem início no novo nascimento e desenvolve por toda a vida cristã do indivíduo. Um processo, vimos também que é um processo revolucionário, mas também constante. Vimos também que o homem tem um papel importante na conversão, que é a fé em Jesus Cristo e em sua obra redentora, e o arrependimento causado pela santidade, a nova posição em Cristo, que produz santificação, e a santificação é o ato consciente de rejeitar o pecado na prática da vida. Ou seja, a fé e a graça de Deus são os fatores motivadores, as ferramentas que eu tenho para vencer o pecado. E a santificação, ela é um fruto daquele indivíduo que foi alcançado por essa nova posição em Cristo. Para finalizar, nós podemos concluir dizendo o seguinte: a obediência não produz ou é capaz de manter a salvação, mas é característica marcante do homem salvo.
obedecer não produz salvação, mas obedecer é característica de alguém salvo. John MacArthur diz: o desejo de conhecer e obedecer a verdade de Deus é uma das marcas mais certas da salvação genuína. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Como eu sei que eu sou salvo? Vou voltar na nosso objetivo. Como eu sei que sou salvo? Porque eu levantei a mão? Porque eu tomei uma decisão? Não. Eu sei que eu sou salvo porque eu desejo tanto conhecer como obedecer a verdade de Deus. E as ferramentas que eu tenho para obedecer a verdade de Deus é a fé, o conjunto de verdades que compõe a minha compreensão do Evangelho. E segundo, a graça de Deus, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez pela minha própria vida. Bom, então é isso. Aqui nós encerramos então a nossa aula. Pode encerrar?